mas é de chorar. Aí eu falei, muito bem. Por que você é mais misericórdia? Ela expôs a situação, aí nós convencemos que ela não tem nada de misericórdia. Chegou ao final, tudo bem. Mas verifique, por que chegou-se a essa conclusão? Porque ela queria entender a soberania de Deus com seus próprios pensamentos. Não tem jeito. Não tem jeito. Os meus pensamentos não são os vossos. Então, para termos revelação, precisamos abandonar os nossos próprios pensamentos. E tem mais, não é nem os nossos próprios pensamentos. Porque ninguém aqui tem pensamento próprio. Porque nós somos o produto de uma geração. Nós somos o produto de um sistema. Nós somos o produto do cosmos. Nós pensamos como Satanás pensa. Não se assuste. A mente do homem está forjada pelo príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. É um mundo que foi planejado e ele diz a cor que você gosta, a cor que você não gosta, a novela que você gosta, a novela que você não gosta, a comida que você gosta e a comida que você não gosta. Em um lugar ele diz que mulher bonita é mulher gorda, em outro lugar diz que mulher bonita é mulher esquelética, anoréxica mesmo. E assim o povo assume o padrão de beleza que o cosmo determina, e por isso a Bíblia fala, não vos conformeis com este século, com esta era, com este aion, de acordo com o grego, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente tem que ser elevada, transformada, conforme a mente de Cristo. E aqui está a mente de Cristo. Palavra de Deus. Aqui é o que ele pensa. Aqui é o conceito de Deus, é o modo de Deus. Por isso aqui em Mateus, e agora aqui vem uma advertência, e cuidado para não confundir e achar que eu estou me contradizendo, porque quando nós falamos de salvação, e vocês são testemunhas que na conferência passada, ao tratar de salvação, nós falávamos do ato soberano de Deus e de que o homem não tem a participação nesse processo, mas estamos falando sobre reino, e ao tratar sobre o reino, estamos falando com cristãos, com salvos, e ao falar sobre os salvos, estamos falando daqueles que têm, de certo modo, relativamente falando, um direito ou uma escolha entre a carne e o espírito, porque os incrédulos não têm. Incrédulo é carne, o cristão é carne e espírito, e agora ele tem essa oscilação em andar na carne ou andar no espírito, absorver do espírito ou absorver da carne. Então tem essa relatividade dos cristãos, e ao falar do reino, eu digo, você pode ter a sua salvação garantida, mas ao tratar-se do reino, você pode simplesmente, por causa de uma mente terrena, de conceitos preconcebidos, fechar para ti a porta do reino. Talvez muitos não estão entendendo como pode ser salvo e fechar para si a porta do reino. Até domingo você entende. Até domingo você vai entender. Você pode fechar para si mesmo a porta do reino. Veja Mateus capítulo 13. Nós vemos aqui que o capítulo 13 vem depois do capítulo 12. Isso é muito importante saber disso. É muito importante. É um segredo. Não pense que o capítulo 13 poderia vir antes do capítulo 12. Não. O capítulo 13 vem depois do 12, porque o 12 introduz o 13. No final do capítulo 12, o capítulo 12 como um todo, Jesus Cristo veio desde de capítulo 1 de Mateus 1, 2, 3, 4, 5. No 12, ele expulsou de um homem um demônio. Então os escribas, fariseus, sacerdotes começaram a contender com Cristo, e naquele confronto, naquele embate, eles disseram que Jesus expulsava o demônio pelo poder de Belzebu. Foi aí que Jesus Cristo, então, depois de tanto debater numa casa, chegou alguém e falou assim: Jesus, pois não, a tua mãe e os teus irmãos
estão lá fora te chamando. Que ele disse: meus irmãos e minha mãe são todos os que fazem a vontade do meu Pai celestial. Ora, o que quer dizer isso? Ele está desprezando sua mãe, seus irmãos? Não. Ele está dizendo: olha, hoje vocês desprezaram a mim ao máximo, e portanto, até então eu tinha uma ligação sanguínea com vocês, judeus. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Os seus não o receberam. Não é verdade? E o que diz em seguida? Todos os que fazem a vontade do meu Pai são minha família. Agora há uma ruptura nessa relação sanguínea e material e carnal. E agora há uma transferência para todo aquele que crer, não importando se seja judeu ou não. Jesus vai partir para outras áreas. Ele agora não está preso ao reino de Israel, porque o reino de Israel é um reino material, é um reino físico. Toda a ação soberana de Deus sobre Israel acontecia na área material. Até a aliança era material. Se vocês guardarem a minha lei, eu dou para vocês arroz, feijão, berinjela, uma terra boa, chuva, tudo é material. E qual é a obediência da lei? Quando vocês forem lá plantar na terra, cuidado para não semear duas sementes diferentes. Ou seja, era uma relação material. O transgressor do sábado tinha que morrer fisicamente. Se o povo transgredisse as leis, ia para o cativeiro fisicamente. Então essa relação física está ligada ao nascimento de Cristo e sua relação física e sanguínea com Israel. Mas no momento do capítulo 12, que eles rejeitam a Cristo, ele fala: agora eu vou me relacionar com qualquer um, desde que faça a vontade do meu Pai. Agora ele parte para uma ação espiritual. E por isso, ele vai gerar um reino espiritual. Por isso é dito no capítulo 13, versículo 1, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Ele sai da casa, essa casa que representa a casa de Israel, e vai para a beira-mar, porque as muitas águas representam nações, povos e língua. Então ele desagrega da nação de Israel como nação física e vai em direção aos povos, aos gentios. Por isso, a partir de então, ele começa a falar por parábolas. Parábola é sempre um falar para os discípulos do Novo Testamento. Então neste momento ele vai dizer: saiu o semeador a semear em várias paragens, e ele vai semeando, jogando a semente. Eu não posso me prender aqui, só quero mostrar para os irmãos essa transferência. Quando os judeus o rejeitam, e então ele próprio diz: agora os meus pais, minha mãe, meus irmãos não são mais judeus sanguíneos, mas aquele que faz a vontade. Ele sai da casa, vai para a beira-mar e começa a falar por parábolas, mostrando agora a sua missão de jogar a semente nos corações. São vários tipos de terra, vários tipos de corações. É aí que os seus discípulos perguntam: Senhor, o que essa parábola do semeador quer dizer? O que ela significa? Por que, Senhor, tu nos falas por parábolas? Atenção, versículo 10 do capítulo 13. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso. O Senhor diz: olha, eu revelo a vocês, mas não revelo àqueles. Verifiquem que aqui está falando de uma revelação de mistérios. Eu consegui chegar até o final da sinopse, mas não consegui chegar até o final do desdobramento do texto. Tanto que eu corri nessa relação, capítulo 12 e 13, né? Talvez não ficou muito claro, mas a gente pode em outra ocasião falar melhor sobre o capítulo 12 e 13 de Mateus. De maneira que Jesus está explicando: existem mistérios do reino que não é concedido a todos a compreensão. Versículo 11. Versículo 12. Pois ao que tem se lhe dará,
Você tem? Quem tem? Se lhe dará. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas. Porque, vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Amados, eu quero deixar claro para os irmãos o versículo 15, para que você saiba proceder de modo adequado como cristão, para que você tenha a revelação dos mistérios do reino. Só terá a revelação dos mistérios do reino aqueles que tiverem a plena compreensão do versículo 15 e procederem de modo diferente do que está aqui. Por que será que o Senhor disse que não revelaria a alguns os mistérios do reino? Por quê? Porque ele disse que a uns ele revela os mistérios do reino e a outros não. Não estamos falando da salvação, da redenção, estamos falando dos mistérios do reino, e há necessidade de se fazer separação entre salvação e reino, o que nós faremos em mensagens posteriores. Versículo 15: porque o coração deles está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Ou seja, eles tinham uma predisposição em não querer ver e não querer ouvir. Na verdade, eles não queriam ouvir. Eles já estavam tão satisfeitos, já tinha uma religião formada, já tinha Moisés, os profetas. Por que eu quero ouvir? Sabe quando você, Jailson, chega para uma pessoa e fala: rapaz, eu ouvi uma mensagem, eu queria que você ouvisse. Aí você vê que a pessoa está desdenhando de você, não sei, tal. A pessoa não está interessada, ela não quer ouvir, porque ela acha que não tem que ouvir, ou que já sabe tudo, ou que não tem nada importante, ou que você está numa seita. A pessoa, ela tem uma predisposição de não ouvir. Mas ela for muito sua amiga e ficar te ouvindo, ainda que ela ouça com os ouvidos, ela não ouve. Ainda que ela veja com os